Amém, glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nós já louvamos aqui, estamos aqui para adorar e engrandecer o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E agora vamos nos alimentar com a sua palavra. Amém? Graças a Deus. Então vamos ler aqui o evangelista Lucas, capítulo 2. Lucas capítulo 2. Caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã, caminhando eu vou para Canaã. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Se você não vai, não me peça eu ir. Se você não vai, não me peça eu ir. Se você não vai, não me peça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Amém. O início dessa caminhada já começa aqui. Amém? Glória a Deus. Lucas capítulo 2, versículo 41 em diante. Ele diz assim: o menino Jesus é levado ao templo. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém à festa da Páscoa. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, e não o soube José nem sua mãe. Eles, porém, pensando que ele vinha em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia, e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. E como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passados 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E quando o encontraram, se surpreenderam e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhes disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? E eles não compreenderam as palavras que lhes diziam. E desceu com eles, e foi para Nazaré, e era-lhes submisso. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Deus, Ele tinha um propósito desde o princípio da criação do mundo. Deus escolheu seu único Filho, unigênito, para que morresse por nós, para nos salvar dos nossos pecados. Mas para isso, Ele precisaria de uma mulher aqui na terra. E Ele escolheu Maria. O anjo apareceu a Maria, dizendo que ela daria à luz um menino e que ele se chamaria Jesus. E ela aceitou. Ela disse: Sim, eis-me aqui, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Temos que fazer a vontade de Deus sempre. Temos que seguir o que Deus quer para nós. E aí, como ela ficou grávida, José queria abandoná-la, mas um anjo apareceu a ele e disse: Não abandone, porque esse é o Filho de Deus, o Espírito Santo de Deus. Você colocará o nome dele de Jesus. E José também aceitou. Eles tiveram essa incumbência de criar o menino Jesus. Quando ele nasceu,
eles tiveram que sair de onde eles estavam, porque eles iam fazer. Aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. E aí, José foi para a Galiléia, na cidade de Nazaré, na Judéia, que é a cidade de Davi, chamada de Belém. E deu à luz o seu filho primogênito. E ali, na hora que nasceu aquela criança, os anjos apareceram no céu, onde havia ali pastores, e viram aqueles anjos, e eles se maravilharam, e eles disseram que nasceu o Rei Jesus. Amém. Glória a Deus. Os anjos cantaram aleluia, aleluia, porque nasceu Jesus Cristo. Jesus não nasceu no palácio, não nasceu no meio de ouro ali, na riqueza, como muitos esperavam. Ele nasceu ali na manjedoura, junto da estalagem com os animais. Porque onde ele estava ali, eles estavam naquela região, estava muito movimento por causa do alistamento. Então não tinha lugar para eles ficarem. E como Jesus já estava para nascer, eles entraram no lugar onde tinha os animais, e foi ali que nasceu o Jesus Cristo, o Rei e Salvador nosso. Amém. E Jesus, ele crescia em sabedoria, e quando ele tinha aqui com 8 dias, levaram ele para o templo para circuncidar. E aí que foi dado o nome de Jesus, que o anjo que pediu para que colocasse, porque Deus disse que ele se chamaria Jesus, o Emanuel, Salvador. E aí, ali naquele lugar, no templo, tinha um homem, um senhor, que era justo e temente a Deus, Simeão. E Deus havia falado para ele que ele não fecharia os olhos enquanto ele não conhecesse a imagem e semelhança de Deus, a Cristo Jesus. E foi quando Simeão pegou aquela criança nos braços, louvou e disse: agora, Senhor, despede-nos em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os teus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. Ele viu ali Jesus, e o Espírito Santo fez com que ele fosse lá naquela hora, no lugar onde estava Jesus, e ali ele pegou nos braços e agradeceu. E também estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel. Ela era da tribo de Aser, e ela também era viúva e tinha quase 84 anos. Ela vivia no templo, louvando, orando a Deus. Uma senhora também de 84 anos, ali no templo, adorando a Deus, louvando a Deus, engrandecendo a Deus. A melhor coisa que nós temos que fazer nessa vida, em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, Deus, sempre que puder. A irmã Elisa disse hoje: não, eu vou. O inimigo não vai me impedir, mas eu vou. Ela fez o propósito com Deus e veio e está aqui adorando a Deus. Então tem gente que tem oportunidade de louvar, agradecer, de ir ao templo, de vir à casa de Deus. Melhor um dia nos atos do Senhor do que 1000 em outros lugares. Então as pessoas preferem outros lugares, pensam que ali que vai poder satisfazer a sua alma, mas muitos estão perdidos. A sua alma está perdida.
nós só encontraremos refúgio nos braços do Senhor. E aí, ela também viu essa criança. E chegando na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele e a todos os que esperavam a redenção em Jerusalém. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Jesus, ele nasceu ali, foi um bebê saudável, cresceu, foi criado pela mãe Maria e o pai José. Então ele crescia a todo tempo. Para quem já é mãe, para quem já teve filho, para quem sabe como que é um filho, né? Como que você cuida, qual o cuidado. Então Maria também teve os mesmos cuidados com Jesus, porque Jesus, ele é Deus, só que ele também veio como homem aqui na terra. Ele viveu como homem, ele tinha que viver, passar por isso, para que Deus cumprisse o que teria que ser feito para nós, que ele perdoaria os nossos pecados através de Cristo Jesus. Então Jesus aceitou ser essa criança que viria aqui no meio de nós e viveu como homem. Também teve fome, sede, frio, teve dores. E Jesus, ele, quando completou 12 anos, os seus pais, eles, todo ano, eles iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Então era uma época muito importante. A Páscoa, para eles, significa muito, porque foi quando Deus retirou o povo do Egito da escravidão. A Páscoa, que é a passagem da escravidão para a liberdade. Foi quando Deus enviou Moisés, que foi ali no meio do deserto com aquele povo, através de Deus, do poder de Deus que libertou o povo lá do Egito. Então Deus pediu para que fosse comemorado a Páscoa. Então eles comiam os pães sem fermento, as ervas amargas. Então tudo isso aqui era para eles lembrarem do cativeiro, que eles estavam cativos, eles estavam sendo escravos ali. E através do sangue do Cordeiro de Deus, do sangue de Cristo, que foi passado nos umbrais das portas, que a morte passou lá naquele lugar e matou os primogênitos, mas aqueles que estavam debaixo do sangue de Jesus, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, não morreram. É só Jesus que pode nos salvar. É só Jesus que pode nos curar, nos libertar. Temos que estar debaixo das potentes mãos de Cristo, das potentes mãos de Deus, Pai nosso, Deus que é poderoso. E aí, quando eles iam todos os anos para Jerusalém comemorar a Páscoa, e Jesus já teve 12 anos, subiu com eles também para Jerusalém, para comemorar essa festa da Páscoa. Então, quando teve aqui o nascimento de Jesus, aí, quando ele tinha 8 dias, foi circuncidado. Então, depois disso, não fala mais nada sobre a infância de Jesus, como que foi, e apenas aqui fala quando ele tinha 12 anos. 12 anos para os judeus é considerado como a maioridade religiosa. Então eles tinham agora essa responsabilidade para a vida adulta
de poder estar no templo adorando a Deus. Então Jesus foi ensinado. Então, durante a infância, a época que ele não ia para o templo, ele foi ensinado. Ele tinha que ler a palavra de Deus. Eles tinham ali a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, ele foi ensinado. E Deus o instruía. O Espírito Santo de Deus instruía Jesus. Então, Jesus, além de ter os pais terrenos, ele tinha a Deus a quem ele podia orar, conversar, e Deus também falar com ele. O próprio Deus, o próprio Espírito Santo de Deus que instruía Jesus. E aí, Jesus que teve aqui essa oportunidade de poder ir ao templo. Então, eu creio assim que Jesus, a gente não via a hora de poder entrar lá no templo, poder participar, poder ali estar naquele lugar, honrando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, aprendendo como nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus. Nunca é demais aprender. A gente sempre tem cada dia mais coisas para aprender sobre Deus, porque enquanto estamos aqui é para isso que nós estamos, né? Para o seu louvor, para o louvor de Deus, para a honra e glória de louvor a Deus. E aí Jesus, ele teve essa oportunidade de poder estar lá no templo. E aí ele estudou, ele foi preparado, mesmo ele sendo Deus e homem, ele não deixou de aprender, ele não deixava de orar. E ele ficou ali no templo, conversando e falando com os doutores ali naquele lugar. E os pais dele que tinham ido para Jerusalém nessa festa da Páscoa, então eles se separavam, né? Porque lá separa homem e mulher. Então José entrou com Jesus lá no templo, no lugar onde ficam os homens, e Maria no lugar ali onde ficam as mulheres. Aí depois, quando acaba ali, os doutores aqui, os sacerdotes, eles ficam ali disponíveis para quem quiser conversar, para quem quer ouvir mais alguma coisa, perguntar. Então Jesus foi ali, ficava ali, conversando com eles. Então eles se sentavam no lugar ali, ficavam conversando. E os pais, depois, eles voltaram para casa deles. Então eles voltaram, e aqui, e como não encontraram, eles porém, pensando que ele vinha em companhia deles. Então provavelmente eles iam numa caravana, eles iam a pé, eles andavam, muito a pé, e esse dia assim era um dia muito especial. Provavelmente também eles tinham que às vezes até deixar de trabalhar para poder ir lá, para adorar a Deus. Então eles estavam com a família, com os parentes, e eles, Maria e José, pensavam que Jesus estava ali no meio também, com eles. Pensou que Jesus estava com algum parente e continuaram a volta. Eles estavam voltando lá. E aí, depois de um tempo, eles, porém, pensando que ele via em companhia deles pelo caminho, andaram o caminho de um dia. Então, depois de um dia que eles estavam andando, eles perceberam que Jesus não estava. Então, eles ficaram preocupados, eles começaram a procurar, falaram assim: onde está Jesus? O que aconteceu?
pensou que estava com alguém ali, com um conhecido, pergunta aqui, pergunta ali. Aí o que eles fizeram? Já fazia um dia que eles já estavam de caminho de volta, então eles precisaram voltar novamente para procurar Jesus. Os pais, eles eram zelosos, eles tinham preocupação, né? Porque aqui eles se esqueceram de Jesus, eles, né, não estavam tendo cuidado, eles tinham cuidado sim, né? Só que eles pensaram que estava junto com a família, pensou que estava ali no meio junto, né, com eles. E aí eles resolveram voltar. E como não o encontraram, eles voltaram para Jerusalém em busca dele. Só que depois que passou 3 dias, então eles foram um dia de viagem, daí era mais um dia para voltar provavelmente, então depois só de 3 dias que acharam Jesus. Aonde? No templo. Jesus estava no templo, na casa de Deus. Jesus estava ali. Eles chegaram e viram Jesus sentado ali no meio dos doutores, dos sacerdotes. E ele ficava ali conversando, interrogando, perguntando, curioso, ali junto com eles. Nós também temos que ser assim com a palavra de Deus, ser curiosos, perguntar, querer saber mais sobre as coisas de Deus, sobre a palavra de Deus, estar sempre na casa de Deus, procurando a presença de Deus. E Jesus já era Deus, menino que se fez homem. Mesmo sendo Deus, ele queria ficar ali no templo para ouvir sobre Deus. E aí eles estavam sentados no meio dos doutores, ouvindo e interrogando. Então Jesus não ficava só ouvindo ali, ele também perguntava, ele também queria saber mais sobre a palavra. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. Então, não era costume deles ter assim uma criança ali no meio, interessado em querer saber mais sobre Deus e também saber sobre Deus, porque ele era o próprio Deus. Então ali ele ficava sentado. Jesus sempre foi assim, né? Então quando eles iam falar alguma coisa, falar sobre a palavra de Deus, quando eles iam pregar, eles ficavam sentados. O povo seguia atrás de Jesus para querer saber sobre o reino de Deus. Então eles sentavam no lugar lá e falavam. Os discípulos ficavam ali, ao lado dele, sentados, ouvindo o que Jesus tinha a falar. Então quem ama a palavra de Deus vai querer sempre ouvir, sempre querer estar perto de Jesus, perto de Deus, para ouvir a sua palavra. Porque a palavra de Deus já está falando, é de Deus. Deus usou os homens para poder escrever a palavra de Deus, porque ela foi guiada pelo Espírito Santo de Deus. Foi Deus mesmo que ensinou isso daqui. Deus deu as leis para Moisés. Então ela ficou escrita não só no livro, como também na pedra. Deu os 10 mandamentos. Então essas leis aqui que nós temos que seguir. E Jesus não era diferente, ele seguia ali também. Ele também fazia questão de aprender. E Jesus, ele tinha uma sabedoria, uma inteligência que vinha do alto, que vinha dos céus. Salomão, quando ele foi
foi escolhido para ser rei, ele ficou com medo de não dar conta. Ele achava que ele não era preparado. Ele ficou incomodado com aquilo. Ele pensou: nossa, como que eu vou ser como meu pai? Como Davi, que era segundo o coração de Deus. Ele pensou: não vou chegar nunca aos pés do meu pai. Mais uma vez Deus apareceu em sonho para ele e perguntou: Salomão, o que você quer? O que você deseja? O que você prefere ganhar? Você pode pedir que eu vou te dar. E Salomão disse: eu quero sabedoria. Eu quero sabedoria, porque assim eu vou saber reinar como o Senhor quer. Eu vou saber falar exatamente aquilo que o Senhor quer que eu fale. Eu vou saber governar como o Senhor quer que eu governe. E Deus disse: como você não pediu riquezas, você não pediu mais nada além da sabedoria, eu vou te dar sabedoria, só que você também vai ter as riquezas. Então o que nós temos que pedir para Deus? É sabedoria, inteligência, para que a gente possa fazer o que é reto aos olhos de Deus, saber ouvir a Deus. E Jesus tinha essa sabedoria, porque ele crescia, não só fisicamente, ele foi crescendo, assim como todos nós crescemos, no mundo animal, vegetal, cresce. Jesus também foi se desenvolvendo. Ele também foi educado ali, como Deus queria mesmo que fosse. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Nós temos que educar a criança no caminho de Deus, a palavra de Deus. E o que José e Maria fizeram? Educaram como Deus queria. Eles foram escolhidos por Deus. Eles também foram instruídos para que soubessem educar Jesus como deveria. E aí, Jesus ficava ali no meio deles, porque é Deus que dá o conhecimento para aquele que pede. Jesus tinha responsabilidade, ele já sabia da responsabilidade, do compromisso que ele teria nessa vida. Ele já sabia quem que ele era, ele já sabia que ele seria morto. E aí, os pais viram, encontraram ele ali e ficaram admirados. Então os pais viram Jesus ali no meio dos doutores, dos sacerdotes, conversando, perguntando ali. Então, qual felicidade não é nossa ver nossos filhos ali, ouvindo a palavra de Deus, na casa de Deus, louvando, honrando, agradecendo a Deus. É o que nós pedimos sempre para os nossos filhos. Nós sabemos que tem muitos pais que infelizmente os filhos já se perderam. Os filhos estão nas drogas, na bebida. Os filhos às vezes pode ser assim, nem se desviaram porque os próprios pais também não ensinaram. Se nós ensinarmos o caminho certo que deve seguir, ele não vai se desviar. Nós temos que guiar os nossos filhos através da palavra de Deus. E aí, quando eles chegaram, eles viram que Jesus estava ali, né? Os próprios doutores, sacerdotes ali se admiraram pelo que Jesus fazia ali, que ele falava, pela inteligência dele, pela sabedoria que ele interrogava. Aí os pais que encontraram ele ali, aí perguntaram: filho, por que você fez isso? Nós
estávamos aflitos, ansiosos. Eu e seu pai estávamos preocupados. Por que você fez isso conosco? Então Maria chegou ali falando com Jesus, que estava preocupado. Mas Jesus respondeu: por que me procurais? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu Pai? Jesus perguntou: por que vocês estão me procurando? Vocês não sabiam que eu tinha que resolver as coisas do meu Pai? Vocês não sabiam que eu tinha que resolver as coisas de Deus? Jesus disse apenas isso, porque Jesus já sabia do seu propósito, já sabia qual era a sua missão. E a missão dele era relacionada a tudo o que dizia a Deus: salvar o mundo, salvar principalmente dos nossos pecados. Ele tomou sobre si as nossas dores, os nossos pecados. Era isso que Jesus veio fazer aqui. E ele sabia que ele estaria ali, nesse lugar, para isso. E aí, eles, os pais não compreenderam as palavras que ele dizia. Eles ficaram confusos, não entenderam nada que Jesus estava falando. Mas Maria, ela guardava ali no coração. Ela guardava para ela, não falava nada, não retrucava, não respondia. Ela guardava, ela aceitava aquilo. E foi que, então, e desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes submisso. Então eles estavam em Jerusalém, eles estavam voltando para Nazaré. No caminho de um dia, perceberam que Jesus não estava, eles voltaram. Depois de 3 dias que encontraram Jesus no templo, conversando, falando ali a respeito de Deus. E aí, o que Jesus fez? Ele voltou para Nazaré, porque Jesus lhes era submisso. Mas você já podia pensar: mas se Jesus sabe que é Deus, ele poderia ter ficado ali no templo? Mas ele voltou com os pais, porque eles eram submissos, ele era obediente. Ele estava honrando o pai e mãe, obedeceu pai e mãe. Então, depois disso aqui, do que aconteceu, que a mãe, depois disso, guardava no seu coração todas essas coisas. Então, ela via aquilo acontecer, ela ficava pensando ali, mas não perguntava nada, só ficava ali quietinha. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Então a sabedoria dele cada vez era maior, porque ele era o próprio Deus. Ele crescia em estatura, no físico. Ele também crescia na graça de Deus. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Nós também temos que crescer em graça no Espírito Santo de Deus, porque Deus quer que nós cresçamos. Deus quer que nós tenhamos comunhão. A graça de Deus, graça é um bem, é um favor não merecido, mas mesmo assim Deus nos dá. E até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados
em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é cabeça. A cabeça é Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Temos que estar unidos a Cristo. O caber, nós temos o corpo, os membros. Cristo é o cabeça. Jesus é a figueira. Nós somos os ramos. E os ramos têm que estar ligados a Cristo. Se o ramo se desliga, ele é cortado, ele morre. Se estamos separados de Cristo, nós morremos. E se morremos, não temos a vida eterna. Porque isso daqui um dia vai acabar. Isso acaba. Mas nós queremos um dia estar lá nos céus, com Cristo Jesus. Por isso estamos aqui. Porque Cristo é a nossa salvação. É através dele que nós fomos salvos, fomos sarados, através das suas pisaduras. E Deus, ele fez isso. O menino Jesus, que depois cresceu, e depois dos 12 anos, até os 30 anos, ele trabalhava com o pai, também era carpinteiro, e com 30 anos que ele teve o seu chamado concretizado. Quando estava ali no Jordão, Batista, João que era primo dele, estava ali, e Jesus apareceu para ser batizado. Jesus disse: me batiza. Mas João disse: eu que sou digno de ser batizado por ti. E Jesus foi batizado. João disse que não era digno nem de desatar as suas sandálias. Quando Jesus foi batizado e desceu as águas, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele em forma de pomba. E o céu se abriu. E Deus disse: esse é meu filho, em que eu me comprazo, em que eu me alegro. Deus tem se alegrado da sua vida, dos seus atos, do que você faz. Eu tenho certeza que Deus tem se alegrado de como eu tenho me comportado. Deus sabe da minha vida, o que eu tenho feito. Temos que estar sempre ali, ligados à videira. E nós sabemos que o justo florescerá como a palmeira e crescerá como o cedro do Líbano. Nós, sendo justos perante Deus, nós cresceremos, porque Cristo está conosco. A sabedoria de Deus está conosco. Nós temos que pedir e sermos como Jesus foi, obediente, não somente a Deus, mas aos pais aqui na terra, para que pudesse concretizar tudo aquilo que Deus tem em nossas vidas. Amém? Graças a Deus.